Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia central de uma corrente de pensamento político bem específica, conhecida como neorreacionária ou NRX. A tese é a seguinte: o governo que a gente vê no dia a dia talvez não seja o governo de verdade. A proposta deles é que existem duas camadas de poder. Uma que a gente vê, o Estado superficial, e outra que age por baixo dos panos, o Estado profundo. Vamos tentar entender o que isso significa. E tudo começa com essa pergunta, que é a base de toda essa perspectiva. Será que aquilo que a gente entende como governo, sabe, as leis, os políticos na TV, os debates, é onde o poder de verdade está? Ou será que isso é só uma fachada, uma espécie de teatro? Então, a teoria neorreacionária diz que o Estado tem duas caras. De um lado, o Estado superficial, que é tudo aquilo que é visível, público e, segundo eles, pura propaganda. Do outro lado, o Estado profundo, que seria o poder real, operando de forma oculta, misteriosa. Bora desmembrar cada uma dessas partes. Ok, vamos começar pela camada de fora. Aquela que, de acordo com essa teoria, todo mundo consegue ver e interagir. O tal do estado superficial. E no vocabulário deles, esse estado superficial tem até um apelido, a catedral. A definição aqui já diz muito, né? Eles veem isso como uma espécie de igreja de Estado dos tempos modernos, cujo poder está todo ligado à publicidade, a formar a opinião pública, é basicamente a face visível do governo. Tá, mas como é que essa catedral funcionaria na prática? O material que a gente está analisando aqui entra nos detalhes de como ela opera. O ponto crucial é que a catedral operaria principalmente através de dois braços, a mídia e o sistema de educação. E o objetivo dela não seria governar no sentido clássico, mas sim promulgar a fé, ou seja, moldar a opinião e os valores de todo mundo. E essa citação aqui é a ponte perfeita para o próximo conceito. A lógica neorreacionária, como está descrita aqui, é mais ou menos a seguinte: se esse governo que a gente vê, a catedral, parece não funcionar direito ou está só focado em propaganda, então é quase natural assumir que o poder de verdade, o governo real, deve estar em outro lugar. E é essa suposição que leva a gente direto para a camada escondida do poder. É exatamente aqui que a teoria introduz a ideia do estado profundo. E olha que interessante, o estado profundo não é visto como um inimigo da catedral, mas sim como o complemento dela. É como se fosse o alicerce, sabe? O modelo de governo oculto que sustenta toda essa estrutura visível. Enquanto a catedral faz o espetáculo para o público, o estado profundo estaria nos bastidores, de fato tomando as decisões. Só que é aqui que a história fica mais complicada. A existência e a forma desse estado profundo não são um consenso, nem mesmo entre os próprios pensadores dessa corrente. Para se ter uma ideia, o próprio fundador do movimento, um cara chamado Mencius Moldbug, chega a dizer que os Estados Unidos, na verdade, nem têm um estado profundo. O autor do texto que a gente analisa chama isso de desculpa esfarrapada, mas é uma declaração que complica bastante a teoria, né? E aí, em contraste total, o autor do texto que a gente está vendo discorda de frente. Ele afirma que está completamente convencido de que o estado profundo existe sim. Essa tensão interna já mostra que o conceito é tudo menos simples. O que nos leva ao problema final, e talvez o mais fascinante de todos. Como é que se pode discutir abertamente uma coisa que, por definição, é secreta? A fonte propõe uma lógica bem interessante aqui. Primeiro, a natureza de um governo oculto é, não ser público, óbvio. Segundo, a única forma de trazer ele para o público é através da exposição. E terceiro, esse ato de expor nunca é uma coisa neutra. É sempre um ato político de confronto. E essa citação resume a ideia perfeitamente. Falar sobre o estado profundo não é um debate teórico qualquer, é um ato de exposição. É um ato político. A fonte dá um exemplo perfeito para a gente entender. Pensem no Wikileaks. É exatamente isso. É o ato de revelar aquilo que, por definição, não foi feito para ser visto. E assim a gente termina com uma pergunta que resume todo esse enigma. Essa análise toda nos deixa com essa reflexão. Se a teoria estiver certa e o poder de verdade opera nas sombras no silêncio, quais são as consequências de tentar arrastar isso para a luz? Fica aí a reflexão.